Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. E hoje, nessa noite, nós vamos iniciar as palestras especiais em comemoração ao mês da família. Mês de maio é comemorado o mês da família. E hoje, para nos prestigiar, nós temos a presença do expositor Velocino Camargo. Vou fazer uma breve apresentação. O Velocino é trabalhador e diretor da área da comunicação social espírita da Sociedade Espírita Caminho da Luz em Porto Alegre, entre tantas outras funções que já desempenhou, né, Velocino? Ele vai nos prestigiar hoje com o tema A Missão Espiritual da Família. Então sejam todos bem-vindos. E para fazer a prece de abertura, eu convido a Tiziana, nossa presidente. Então, convido a todos, que hoje vamos prestigiar o nosso amigo Velocino, que já é praticamente nosso aqui da nossa casa, nos prestigia sempre. Então, nós gostaríamos de convidar a todos para nos unirmos em prece, pedindo a espiritualidade amiga que esteja conosco hoje, que nos oriente, nos conduza e conduza as palavras do nosso irmão Velocino, para que possamos ter ótimas reflexões, para que esse mês destinado à comemoração às famílias possam trazer grandes elucidações e conforto a todos nós. Que possamos assim, emanados sempre pela espiritualidade que nos rege e pelo exemplo deixado por Jesus, termos a certeza de que somos espíritos imortais e que nós possamos cada vez mais evoluir junto aos nossos familiares, este seio e essa instituição que é a base do nosso nascer aqui no plano terreno. Que possamos assim, agora recebendo essa presença de luz que nós estamos recebendo, emanar cada vez mais e rumar ao mundo de regeneração. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. É tudo contigo, amigo. Estamos aqui para te prestigiar hoje. Obrigada. Uma boa noite a todos. É um prazer retornarmos aqui ao Jesus de Nazaré, nesse mês especial, mês que se volta sobre a família, a nossa família, a família da humanidade. Então hoje nós vamos falar sobre a missão espiritual da família. Sobre esse tema, então, eu gostaria de trazer para as nossas reflexões a importância de nós revermos a figura do Cristo na nossa vida, porque isso vai impactar diretamente na nossa família. Falar de missão espiritual da família é ter consciência do que representa o Cristo para cada um de nós. Como é que nós estamos tratando esta relação com Jesus e como passamos isso no dia a dia, nos nossos relacionamentos na família. Porque temos a certeza que quando a nossa sociedade estiver bem amparada desses conceitos que Jesus nos trouxe, da verdadeira figura que ele representa para nós, procurando nos abstrair daquilo que representou e representa ainda um movimento de um pensamento muito materialista na Terra, nós vamos galgar cada vez mais espaços de construção de espiritualidade em nós e na nossa família. É isso que nós buscamos. Então, com relação à figura de Jesus, vamos procurar fazer um traçado ao longo da história para a gente entender o momento que nós estamos vivendo, porque nem sempre nós vamos falar hoje aqui, talvez para muitos ou para alguns, a família já se constitui de uma família que tem laços próximos com a doutrina espírita, frequentam a casa, estudam, mas muitos às vezes vêm a convite de alguém, está aqui pela primeira vez,
a gente leva também um pouco do conhecimento que temos, aquelas pessoas que são próximas de nós, e a gente também não pode desconhecer como é que é a realidade do mundo em que nós vivemos. Então, falar sobre esta figura de Jesus, procurar esclarecer, desmistificar algumas questões, passar limpo algumas outras situações da nossa história, vai nos ajudar muito a ter uma visão clara de Jesus e passar isso para frente e também ser o norte das nossas vidas. Bom, 1000 anos aproximadamente antes de Jesus, os profetas já anunciavam a vinda de alguém que seria muito especial. Isso nós encontramos nas profecias, nos profetas que se manifestaram antes da vinda de Jesus e que vinham preparando este caminho. Anunciavam um tal de Messias. Para alguns dos profetas, ele seria um Messias, seria alguém de um valor espiritual muito expressivo, viria trazer informações que revolucionaria o pensamento humano, os comportamentos sociais, mas também alguns diziam que Jesus viria e sofreria muito na mão das pessoas, seria o opróbrio do povo, as pessoas virariam o rosto para ele, seria maltratado. E para outros ainda, Jesus seria o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Então esta era, em suma, basicamente as linhas que tinham das profecias daquela época. Viria este ser que seria o Rei dos Reis, ou então um que seria vilipendiado, acossado pelo povo, ou também poderia ser, vinha como uma expressão de um Messias. Para aquele então que era o rei, nós encontramos na visita dos reis magos ao menino Jesus a oferta do ouro. Para o rei, o ouro. Para aquele que seria o opróbrio do povo, aquele que as pessoas virariam ao rosto, este ganhou a mirra, que era uma erva amarga. E para aquele que seria então o Messias, que teria um contato com a espiritualidade, o incenso. Ouro para o Rei dos Reis, mirra para aqueles contra o que o povo viraria o rosto, e a mirra para esse, e para o terceiro, então, aquela feição do Messias, o incenso. Então nasce o Cristo com estas profecias. E a gente vai perceber que na caminhada de Jesus, ele foi trazendo efetivamente estas informações, embora parecesse que aquele que era os Reis dos Reis, como é que poderia ser desprezado pela sociedade? Até parece que o Filho do Homem, por que ele gozaria de uma situação de hostilidade do próprio povo? Mas é pelo fato de que não entenderam a proposta de Jesus, ainda muito materialista, que o perseguiram por conta das inovações que ele traz em termos das suas ideias. Ele provocou o grupo que fazia parte do domínio do pensamento religioso daquela época para se expandir em várias direções. Tanto que ele diz, haverá um momento em que nós não precisaremos adorar a Deus nem aqui, nem em Jerusalém, porque ele estará em todos os lugares no momento em que ele fala com a mulher samaritana. Que ele sai de Jerusalém, vai ao encontro dela na Samaria, e ele diz para ela, porque ela fica com dúvida, porque os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, e os judeus adoravam em Jerusalém, no Templo de Salomão. E aí Jesus diz a ela, olha, vai vir um dia que não precisará dizer adoraremos Deus aqui ou acolá, ele estará em todos os lugares. Então, quando Jesus passa a trazer estas mensagens, e quando ele se afirma como sendo o Filho de Deus, em própria Nazaré, quando ele abre as Escrituras na sua cidade natal e diz que ele era o Filho do Homem, começa uma perseguição implacável contra Jesus, até levá-lo definitivamente por força das questões políticas daquela época, religiosas daquele momento, levam ele à crucificação. E é nesse momento que Jesus vai apresentar uma quarta face daquele que expressa para nós
este caminho, verdade e vida. Ele veio, Jesus, como na última ceia em que ele está com os apóstolos, ele diz assim: eu vos enviarei um outro Consolador. Então isso é sinal que ele, o Cristo, era também um Consolador. Eu vos enviarei um outro Consolador. Então nós temos Jesus, o Rei dos Reis, nós temos Jesus, aquele que foi perseguido pelos poderes da época, nós temos Jesus que foi o Messias, que era um professor, que era alguém dotado de sabedoria, que explicava com detalhes sobre a espiritualidade, sobre o Pai. E nós temos também Jesus como sendo o Consolador, porque durante todos os momentos de pregação do Cristo, ele veio trazer a sua doutrina para as pessoas que sofriam, para as pessoas que mais passavam dificuldades. Ele veio falar sobre misericórdia, ele veio falar sobre um pai amoroso que não tem rancor algum no seu coração, um pai que não é implacável na perseguição de filho algum, e ele se volta justamente para estar junto das pessoas que necessitavam. A minha doutrina vem para aqueles que estão doentes, porque os que estão sãos não precisam dela. Então ele se reunia com aquelas pessoas que eram justamente os pecadores daquela época, onde todos os outros da sociedade de então viravam a cara, mostravam desprezo, intolerância, arrogância. Ele se juntava com essas pessoas, com mercadores, com doutores da lei, que haviam entendido a proposta de Jesus, juntava-se com aqueles que também faziam parte da cobrança de impostos daquela época, prostitutas. Ele foi se aproximando das pessoas, encontrando as suas dores na alma, para trabalhar esta misericórdia do Pai, este Consolador que abraça, que levanta as pessoas. E nós vamos ver passar, depois que o Cristo dá o seu último testemunho entre nós, nós vemos a figura de Paulo de Tarso, que vai trazer para nós a visão de Jesus como sendo um Salvador. Então nós tínhamos Jesus como o Rei dos Reis, Jesus aquele que seria perseguido, Jesus aquele que era o Messias, Jesus o Consolador, e agora Jesus o Salvador por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso diz então que Jesus veio para nos salvar. E nós vamos encontrar nos ensinamentos do Cristo ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Até parece que a gente ouvindo esta frase, passa-nos a impressão que não havia algum outro missionário no mundo que pudesse mostrar um caminho também, que fosse um caminho aceito do processo de elevação da alma. Mas acontece que Jesus, pelo conhecimento que ele tem da vida espiritual, da vida e da estrutura do nosso mundo, a verdade era algo que fazia parte dos ensinos dele. Então, como ele já trilhou esse caminho, sabe, este caminho, ele diz: olha, o caminho é um só, não tem como ir de outra forma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí Paulo de Tarso, ele usa essa expressão para nos dar a entender que Jesus era um Salvador, Jesus veio para nos salvar. Mas à medida em que os séculos vão passando, parece que os ensinamentos de Jesus vão se perdendo aos poucos. Porque nós vamos encontrar, ainda no século IV depois de Cristo, um momento em que o catolicismo, o momento em que o cristianismo passa a fazer parte da estrutura do governo de Roma. Porque primeiro nós tivemos um Edito de Milão, que Constantino autorizou que todas as pessoas pudessem professar sem serem perseguidas o cristianismo, porque até então eram perseguidas. E depois o Edito de Tessaloniceia, que ia dizer que o cristianismo agora fazia parte do pensamento religioso do Império Romano.
O Império Romano agora era um Estado que também se dobrava aos ensinamentos cristãos. Mas por conta disso, uma série de acomodações fizeram nesta doutrina do Cristo. Uma delas é que Jesus passa a ser o Deus próprio encarnado. Esta foi porque naquela época em que havia o pensamento da religiosidade romana, até aquele momento havia vários deuses, o politeísmo, os deuses gregos, os deuses romanos, Baco, Dionísio, deuses com nomes diferentes, mas tratando da mesma personalidade. Nós vamos encontrar, então, por conta disso, rompimento com esse politeísmo, que deveria ter um Deus para ser adorado. E no lugar, então, desse Deus que eles afastaram todos, seria nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, com a visão de que ele era Deus encarnado. O que, naquela época, para o judaísmo, era algo completamente impensável. Nunca, em momento algum do judaísmo, eles chegaram a cogitar que esse Messias pudesse ser o próprio Deus único, reencarnado, que encarnaria. Jamais pensaram nisso. Pois isso acontece justamente a partir desse momento histórico em que Roma se dobra diante do cristianismo, mas passa a exercer uma força muito grande na interpretação daquilo que fazia parte do ensinamento do Cristo. E ele precisava, a partir de agora, ser alguém que fosse extremamente adorado. Nós começamos a entrar num caminho em que Jesus passou a ser alguém extremamente idolatrado, uma adoração exacerbada. Nós fomos nos afastando pouco a pouco da essência da mensagem dele, daquilo que ele representava. A tal ponto de nós chegarmos num determinado momento da nossa história, passando por esta situação em que ele se torna, então, um Deus encarnado. Nós estamos agora na Idade Média, na Alta Idade Média, onde Jesus, com o símbolo que representava o cristianismo, passa a ser, a partir de agora, um conquistador. Jesus passava a ser agora um guerreiro, porque os soldados, em nome das cruzadas, carregavam nas suas roupas a cruz que representava o cristianismo. Nos seus escudos, nas suas armas, em tudo estava a representação daquele que era o Deus dos deuses, que é aquele que vinha representar na terra agora, a partir desse momento, um guerreiro, um conquistador. Porque perseguiam aquelas pessoas que não aceitavam a hipótese desse Deus ter encarnado. Então perseguiram. Teve uma cena dantesca da história que foi a perseguição aos albigenses. Eles chegaram numa cidade no norte da França, esses cavaleiros cruzados, e foram alguns olheiros até aquela cidade, porque eles queriam acabar, dentre outros, com os chamados cátaros. Os cátaros não aceitavam esta hipótese de Deus encarnado, e eles, inclusive, traziam a ideia de que havia também uma dualidade no universo. Havia um Deus do bem e um Deus do mal. A igreja perseguia isso. Então ela foi ao encontro dos cátaros, que se encontrava nesta região de albigenses, e lá, quando foram entrar nesta cidade, foi mandado um olheiro até lá, e ele volta preocupado, dizendo para o responsável pelaquela guarda, para aquele grupo de cruzados que iria entrar naquela cidade dizimando os cátaros. Porque naquela época a ideia era essa, a forma de acabar com um pensamento ruim era matando as pessoas. E a forma de acabar com aquele pensamento é eliminando as pessoas da face da terra. Então, quando eles chegaram nesta região, o olheiro volta e diz assim: olha, se nós entrarmos na cidade, vai ser uma carnificina. Porque tem mulheres, tem crianças, inclusive tem também alguns cristãos nessa cidade. E aí aquele que era a alta autoridade daquele grupo de soldados pensa um pouco e diz assim: não, vamos atacar e matemos a todos.
Os bons Deus separa lá quando chegar do lado de lá. Então, vamos entrar e vamos matar todo mundo, porque depois os bons serão separados no céu. E foi assim que aconteceu, uma grande carnificina. Esse era o Jesus visto naquela época, como um guerreiro, como alguém que era um dominador. Mas não bastasse isso, na Idade Moderna nós vamos ver um Jesus que é um Jesus tirano, um Jesus que perseguia as pessoas, inclusive havia determinados instrumentos de suplícios naquela época, para as pessoas acabarem confessando que eram hereges ou acreditavam em alguns outros conceitos que a igreja não admitia. E nós vamos ver uma perseguição muito grande naquele período aos cientistas, aos pensadores e aos médiuns. Eram 3 grupos de pessoas que foram completamente perseguidas. Primeiro os cientistas, aqueles que pensavam, que traziam teorias contrárias daquela leitura literal do Velho Testamento, eram perseguidos pela igreja, ou eram calados de qualquer maneira, ou eram levados à morte. Isso aconteceu com os pensadores também, e com os médiuns isso aconteceu. De levar os médiuns à fogueira, porque todos aqueles que ouviam, tinham comunicação com a espiritualidade, eram pessoas que eram bruxos naquela época. Tanto que se a gente perceber nas histórias que a gente ouve falar, até mesmo das histórias infantis, onde é que está a bruxa? Sempre na floresta, não é? A Madame Mim está onde? É uma bruxa? Está na floresta. A maga patológica está onde? Está na floresta. Aquela que perseguiu João e Maria, que tinha uma casinha de chocolate, de doces, aonde? Na floresta. Por quê? Porque os médiuns naquela época tinham que estar longe das civilizações, senão eles eram perseguidos. Então muitos deles, para se safarem dessa perseguição, iam morar nesses lugares distantes, iam morar nas florestas, por conta disso. Quantos foram os médiuns perseguidos e queimados naquele momento por conta desta visão tacanha, desse Jesus que era um Jesus que não tinha nenhum tipo de sentimento, era um perseguidor? Então é mais uma fatia que a gente vai colocando, mais uma capa que nós vamos colocando dentro desta visão que se tem de Jesus ao longo da história. Até chegar um momento em que nós vamos perceber que a própria ciência acaba por perseguir esse próprio Jesus. Não aceita de momento algum qualquer tipo de ligação com a espiritualidade. E nós vamos ver então através da Revolução Francesa, que foi uma tentativa do homem de, em um primeiro momento, acabar com os excessos que havia nesta área, mas a coisa foi tão grande, tão maior, que não apenas tiraram aquilo que precisava remover, mas removeram com raiz e tudo. Tanto Joana de Ângeles vai dizer que nesta época era certo que pudessem os homens que pensavam de uma forma bastante nova, o período das luzes, que eles efetivamente perseguissem qualquer tipo de fanatismo. Isso estava certo. Poderia apontar talvez até mesmo alguns erros da igreja, das religiões, porque nós também erramos, mas agora o que eles fizeram de pior foi tirar de uma vez por todas a espiritualidade da nossa vida. Então nós vamos a partir desse momento encontrar um caminho em que essa divindade que representava Jesus, esta noção de espiritualidade que estava dentro da figura do Cristo, ser completamente afastada do pensamento humano. Tanto que vários que representavam a igreja foram mortos em várias localidades lá na França. Até hoje a França tem dificuldade de se levantar do ponto de vista religioso por conta dessa perseguição. Eles diziam que a partir daquele momento só o homem era a resposta para as coisas e para as dificuldades. Eles não tinham ninguém e a nada.
eles só deveriam valorizar a sua razão. Tanto que na Catedral de Notre-Dame, lá em Paris, lá era o lugar aonde era representada a razão humana. Através da ciência, da nossa razão, nós resolveríamos todos os nossos problemas. E a partir daí nós vamos começar a ver, dar as cartas no jogo da nossa vida, o ateísmo, que a gente nunca tinha visto até então. Sempre em alguma comunidade, algum grupo, em algum povo, havia sua relação com a espiritualidade. A partir dali é rompido por completo qualquer pensamento que pudesse levar a esta realidade da espiritualidade na nossa vida. Não poderíamos mais dali para frente falar de alguma coisa que existisse além da matéria, da nossa sobrevivência além do corpo. Tanto que nós vamos ver que os pensamentos hoje, ainda nas academias, são desta forma. É difícil a gente elaborar algum pensamento dentro de qualquer linha da ciência que aborde a questão da espiritualidade, que as pessoas já viram o nariz. Não, isso aí não é ciência. Falar de espiritualidade, isso não é ciência. É um movimento extremamente difícil. Hoje nós estamos conseguindo a muito custo quebrar alguns paradigmas, porque hoje o paradigma é um paradigma materialista. Nós vamos falar de mente hoje em dia na academia. A mente é um conjunto de funções que realizam o nosso encéfalo e toda a estrutura neural. É isto que é hoje a mente. Quando se fala de psicologia, a palavra psique, ela vinha da ideia de alma, mas hoje está ligado à mente, e a mente está ligada ao cérebro, que é fruto daquilo que o cérebro elabora, das suas regiões, onde fica mapeado a raiz das nossas emoções, onde estão as lembranças, as memórias, como se faz o processo de cognição e consciência, mas tudo isso explicado do ponto de vista biológico. Quando vai se falar de experiência de quase morte, que as pessoas relatam as situações que elas se defrontam na espiritualidade, depois voltam porque estavam em coma, elas relatam situações que aconteceram no palco da onde estava o corpo, com as pessoas em volta, reproduz determinadas falas. Ela comenta sobre as percepções que teve na espiritualidade, o contato espiritual que teve, mas tudo isso é tido sob a forma de alucinações que não se pode comprovar, e a gente ainda vive hoje fruto desta ideia do materialismo, com extrema dificuldade de avançarmos nestas questões espirituais. E como eu disse, a muito custo a gente consegue alguns avanços. Hoje a gente já tem um núcleo de estudo sobre espiritualidade no Conselho Federal de Medicina. Então, já é um grande avanço. Nós temos pesquisadores na área de espiritualidade, trazendo linhas de pesquisa para mostrar a importância da aproximação entre a espiritualidade e todos os tratamentos na área de saúde. Todas as pesquisas hoje em dia são grande parte na área de saúde envolvendo espiritualidade. Mas é um caminho ainda muito árduo, muito difícil. E tudo por conta do movimento que se deu no século XVIII, lá em Paris, com a Revolução Francesa. De acabar completamente com o pensamento espiritual, de Jesus, naquele momento, ser alguém que foi extirpado das nossas relações. Naquele momento, houve a perseguição e Jesus foi eliminado da nossa vida. Tanto que tem filósofos daquela época que chegaram a escrever sobre a morte de Deus. A partir daquele momento, Deus, que era encarnado em Jesus, havia morrido para sempre. E hoje nós vivemos ainda as consequências desse pensamento na nossa sociedade. É muito comum a gente encontrar
as pessoas completamente perdidas na sua vida, porque não têm relação de intimidade nenhuma com a espiritualidade. Buscam apenas existir sem saber como, para que caminho, para onde vão, quais são os objetivos dessa existência. Então isso é fruto do materialismo que chegou a este ponto, ao ponto que chegou. E nós temos que aprender a lidar com esta situação. Temos que remover estas camadas que colocaram dentro dessa figura de Jesus. A tal ponto que nós vamos ver então no século XIX, quando vem a doutrina dos espíritos, Jesus, Kardec e a espiritualidade apresentam para nós Jesus como modelo e guia. Está lá na questão 625. Que tipo mais perfeito Deus deu ao homem para servir de modelo e guia? A resposta é Jesus. Então Jesus é nosso modelo e é nosso guia. A partir desses estudos da espiritualidade, nós começamos a perceber Jesus na sua feição mais próxima daquilo que ele nos trouxe. É importante a gente entender essa proposta de Jesus como modelo e guia, porque o guia é aquela pessoa que a gente contrata quando a gente vai procurar conhecer um determinado lugar que nos é desconhecido, não é assim? A gente vai viajar, chega naquele lugar, a gente acaba contratando um guia que vai nos levar para os lugares característicos, os pontos turísticos daquela cidade. Então o guia sabe o que a gente vai ter que levar, que tipo de vestimenta a gente vai ter que usar, calçado. Ele vai dizer se precisa levar protetor solar, repelente. Ele vai nos orientar que precisa comprar ticket antes para evitar a fila. Ou seja, ele vai tornar a nossa caminhada mais descontraída, mais leve. Porque se a gente vai para um lugar que não conhece, a gente quer fazer tudo, dá um trabalho danado, não é? Eu me lembro assim de ir para lugares que tu chega lá e diz, bom, eu tenho que comprar um bilhete para entrar, e tu vai e entra numa fila. Ou tu chega lá naquele dia, naquela hora, não estão vendendo o bilhete, tu te deslocou até lá. Ou seja, uma série de percalços tu vai encontrar, porque tu desconhece. Então, quando a gente vai para algum lugar que nós não conhecemos, a gente contrata um guia. E o melhor guia que nós podemos ter, como nos ensinam os Espíritos, é Jesus para nós. O guia mais perfeito, o tipo mais perfeito que Jesus nos entregou, para nos servir de modelo e de guia. Então ele tem a capacidade de nos orientar da melhor maneira como nós vamos transitar nesse mundo. Quais são os nossos objetivos aqui? O que vale a pena perceber? O que realmente tem sentido e tem valor na nossa vida? O que tem sentido? E a gente começa, então, através da doutrina. Quando a gente abre lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que daí ali se encontra o ensinamento moral de Jesus, a essência da essência do ensinamento, nós vamos encontrar ali aquilo que realmente é importante. Então Kardec teve, junto com a espiritualidade, a condição de fazer isso para nós, foi limpando aquele Jesus que foram colocando camadas em torno dele ao longo do tempo, e que foi limpando para a gente entender aquela mensagem, para esse Jesus ser um Jesus próximo de nós. Aquele guia que nos conduz, que está conosco. E a gente tem que aprender a lidar com esta noção. Tirar o Cristo lá da cruz e colocar ele perto de nós, próximo de nós. É um caminho que a gente tem que fazer. Às vezes a gente só fica olhando Jesus lá na cruz, aquele sofrimento dele, ou fica falando de coisas que não tem para nós nesse momento uma valia direta. A gente vai falar assim, não, mas Jesus, quando estava na cruz, ele proferiu lá 7 frases. Mas quem nos interessa se é 7, se é 8, se é 9, não interessa. Eu quero saber do meu problema agora. Eu quero saber desse Cristo Consolador, deste guia para a minha vida. E a gente tem que aprender a entrar em contato com esse Jesus. Por isso a importância da missão espiritual da família, da gente entregar para aqueles que fazem parte da nossa família este Jesus.
amoroso, este guia, essa pessoa que está próxima de nós, não é alguém para a gente imaginar de uma adoração extremamente distante, mas esse Jesus que veio para nos orientar. E a gente conversar com ele mentalmente, fazer as nossas preces, conversar como um amigo próximo, aprender com o tempo a ouvi-lo, ou pelo menos aqueles que fazem parte desse conjunto de trabalhadores que operam em nome dele, possam muitas vezes vir ao nosso socorro, nos orientar, dar uma instrução, uma orientação. Porque embora muitas vezes a gente possa pegar e ler os ensinamentos de Jesus, entender que o caminho é esse, às vezes a gente vai encontrar ainda um espaço a ser preenchido, que é entre o conhecimento e a nossa prática. Então, eu conheço que é importante agir assim, mas como é que eu vou agora traçar esse caminho para mim, para atingir esta meta? Isso está tão difícil, meu Senhor. E a gente conversar, fazer a nossa oração sincera, para que Ele nos mostre esse caminho, vá nos orientando. E Ele tem toda a paciência do mundo, porque Jesus é apresentado também na própria doutrina espírita como governador espiritual do nosso planeta. Nós vamos lá encontrar em Espiritismo e Cristianismo de Leon Denis, e depois com Emmanuel em A Caminho da Luz, que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Logo, desde o início da formação do nosso planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já estava na formação desse nosso planeta. A partir desta visão, a gente amplia a nossa forma de ver este Cristo que preparou esse nosso mundo de uma forma tão agradável para nós, desde o momento, então, em que se forma a proteína que vai dar início ao DNA, aos coacervados daquela época, a transformação de todos os seres, até chegarmos até a nós, a espécie humana. Tudo foi elaborado pelo Cristo. E a gente vai dizer, então tudo é planejado por esse governador espiritual? Sim. Mas e nós acabamos fazendo aquilo que é planejado? Bom, nem sempre, aí é diferente, né? Há um planejamento para as coisas irem, andarem num certo caminho, que seria melhor para nós, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e muitas vezes a gente vai fazendo desvios nesse caminho. Mas ele tem toda a paciência do mundo, porque é como se fosse com um veleiro que a gente vai atravessar um oceano. Às vezes o vento está contra e a gente tem que fazer o zigue-zague, não tem como eu aproveitar se o vento está contra. Então a gente vai para a direita, dali a pouco dá uma guinada, vem para a esquerda e vai fazendo um zigue-zague, um zigue-zague, um zigue-zague. Mas quando a gente vê lá na frente, a gente já está perto do porto, porque aquele zigue-zague foi, sem querer, nos levando para frente, a gente foi indo. Então, Jesus tem esse planejamento para nós, mas tem também, se nós nos equivocamos no planejamento, naquilo que é melhor para nós, tomamos outros caminhos, tem possibilidades de contornar, de ajustar isso. E nós vamos encontrar nas obras espíritas justamente que o Cristo é esse Cristo misericordioso, que Ele vai nos dar a oportunidade de retornarmos aqui, refazermos os nossos ensinamentos, corrigirmos as nossas deficiências. E Cristo tem toda a paciência do mundo, porque Ele sabe quem nós somos, crianças espirituais, que a gente ainda age desta forma. Então esse é Jesus que nós vamos descobrindo aos poucos, mas a humanidade, por conta desses momentos históricos, acabou criando uma certa condição em que ainda vivemos como consequência disso hoje. A questão do materialismo profundo, e que, nos diz Joana, que acabou criando 4 grupos nós temos na sociedade. Um primeiro grupo é um grupo de pessoas extremamente ansiosas, porque nós vivemos um período de muito sofrimento na face da Terra, muito sofrimento.
Se a gente pudesse imaginar o tamanho do nosso sofrimento, das nossas dores, a gente poderia fazer um determinado teste de excluir toda a medicação faixa preta por 1 ano na Terra. A gente teria uma ideia do tamanho que estariam os nossos problemas, né? Imagina se nós fizéssemos isso, de tirar todos os medicamentos faixa preta por 1 ano. Hoje a gente veria o tamanho que nós estaríamos dos nossos problemas mentais. Então Joana de Ângeles vai dizer que o primeiro deles, e já está na linha disparado de todos os distúrbios mentais, é a ansiedade. Hoje nós vivemos, as pessoas por conta desse materialismo vivem num momento de ansiedade. Querem tudo para amanhã porque tem que construir tudo agora. E às vezes a gente pode ver isso na nossa família por conta de que os filhos fazem contato com seus amigos fora, estudam na universidade, chegam na universidade, não acreditam mais em Deus, vão estudar sociologia, vão estudar filosofia, e aí já não acreditam mais em Deus, entram nesta situação desse ateísmo que faz parte ainda da nossa cultura nas universidades, e a gente vai ter que lidar com esta situação. Então, a gente vai aprendendo que a ansiedade acaba sendo uma consequência daqueles que não têm esse objetivo mais claro da vida, do seu futuro. Trabalhar na nossa família, missão espiritual, é ajudar essas almas desde cedo a compreenderem quem é Jesus e irem aos poucos ajustando todo esse conhecimento no seu dia a dia, tendo segurança nos seus passos, no seu destino, naquilo que a vida espera de cada um de nós. Mas a ansiedade, ela faz parte ainda por conta desta cegueira da espiritualidade. E que a gente quer fazer tudo agora, então eu tenho que ganhar todo o dinheiro possível, eu tenho que ocupar o cargo que eu sonho ocupar, eu tenho que ter a posição social que eu imagino que tenha. Então é tudo para ontem, para ontem, para ontem. E as pessoas que vivem numa ansiedade, até aqueles que estão fazendo concurso, às vezes estão fazendo um concurso, estão ansiosos porque querem passar, e às vezes, por tanto, estudarem, não querem nem dormir para estar estudando, porque de repente a ansiedade dela vai pensar o seguinte: não, mas se eu dormir, pode ser que alguém esteja estudando, vai ler uma questão que vai cair na prova, e eu não vou estudar, então eu não vou dormir, vou ficar acordado. E aí começa aquela paranoia por conta da ansiedade. Ansiedade. Uma vez o Divaldo esteve aqui no Sul e ele falando sobre esse sofrimento que impõe a ansiedade a todos nós, a muitas das pessoas, dizendo o seguinte, que ele chegou para fazer a palestra e geralmente ele chegava com um bom tempo antes no lugar. Chegava para ver como é que estava, se ambientava, dava para às vezes autografar uma que outra obra para alguém, então ele aproveitava aquele momento para se ambientar. Aí quando ele chegou, disse que foi até aqui no Sul, ele chegou, uma pessoa, viu ele entrar, faltava uma hora e pouco, viu ele entrar, chegou até ele, disse assim: o senhor é seu Divaldo, né? Sim, sou eu. Ah, é a primeira vez que eu venho lhe ver. Ah, a palestra começa às 8 horas, eram 7 horas. 8 horas começa a palestra. Ah, então já está quase na hora, né, seu Divaldo? Por que o senhor já não vai se encaminhando lá para o palco? Olha só, faltava 1 hora ainda para começar. Ele disse: não, ainda tem tempo. Deixou passar mais alguns minutos, dali a pouco veio o ansioso de novo. Seu Divaldo, olha, faltam 30 minutos só, seu Divaldo. Quem sabe o senhor já vai indo lá para cima? Ele disse: mas meu amigo, 30 minutos ainda é muito tempo. Porque veja bem, as pessoas, muitas pessoas estão se dirigindo para cá nesse tempo. Tá, ele ficou meio assim, saiu dali 15 minutos, ele voltou. E o Divaldo: bom, agora eu tenho que dar uma lição para ele, porque todo ansioso tem medo da morte. Então eu vou dar uma... Quando ele chegou perto, seu Divaldo, 15 minutos, o senhor tem que subir. Não, calma. 15 minutos, olha, tanta coisa acontece em 15 minutos. Tem gente que está deixando um filho com um parente, está estacionando o carro, está vindo devagar. Ainda tem tempo, 15 minutos. Tu sabia quantas pessoas morrem no mundo por segundo? Ele olhou assim assustado. Não, quantas? Em torno de 200 pessoas morrem no mundo por segundo. Então tu imagina, multiplica 200 por 60 por 15, é capaz de morrer toda a plateia ainda antes de começar. Credo, seu Divaldo, ele era ainda religioso, católico, fez o sinal da cruz, foi lá e se sentou. Ficou quieto, ele disse: bom, desse eu acho que eu estou livre, diz o Divaldo.
Mas aí o Divaldo, quando começou a fazer a palestra dele, quando ele se levanta, ele olha, quem é que estava bem na frente, na primeira cadeira? O ansioso estava lá. Divaldo começou a falar, disse que o ansioso olhou para o relógio, olhou para ele, tipo assim, eu estou controlando o teu tempo. Quanto tempo tu vai falar? Porque o ansioso é assim, o corpo está ali, mas ele está no outro lugar, não é isso, né? O corpo fica ali, mas a gente está distante. Quantas vezes a gente agora, na noite aqui, já fomos até a nossa casa, já voltamos, a gente já planejou amanhã o que vai fazer, tem que chegar em casa, tem que deixar a roupa arrumada para tal coisa, a comida já tem que deixar preparada, não foi? A gente não consegue aproveitar o momento, o instante, e quanto mais acelerado a gente mais ansioso, a gente entra numa linha bastante tênue e perigosa desta ansiedade. Porque ter um pouco de ansiedade é natural. É natural que o Marco, que a Ticiane ficassem preocupados, dando ali 7h30 do Velocino não aparecesse. Opa, o que tem que estar acontecendo? Tava, né? Opa, 7h30, ele não está aqui ainda, Marco? Marco, dá um jeito. Se ele não vier, quem é que vai fazer a palestra, Marco? Dá um jeito. Não é assim? Porque é normal, até aí é normal, a gente não sabe, pode ter acontecido um imprevisto, a gente tem que preparar alguma situação para contornar, então é normal. Mas agora a ansiedade doentia, que é essa em boa parte que a gente está lidando nos dias de hoje, pessoas nos consultórios, pessoas tomando medicação, um grau elevado, nunca se viu hoje tamanho número de pessoas que vivem com ansiedade, transtornos de ansiedade, não consegue controlar as suas emoções. Então, Divaldo estava diante de uma pessoa assim. Quando ele começou a fazer a palestra, disse que o homem pegou, olhou o relógio e olhou para ele, né? E ele ele começou a falar, viu aquele homem olhar para o relógio, mas ele abstraiu e falou. Terminou a palestra, quando ele terminou a palestra, o homem se levantou e aplaudiu e disse, olha, o ansioso gostou, né? Que bom. Aí ele ficou ali para receber abraço e cumprimento das pessoas, o ansioso entrou na fila. E quando o ansioso chegou perto dele, disse assim para ele, o senhor fala, hein, seu Divaldo? Aí ele disse assim, mas vem cá, o senhor já viu algum palestrante mudo? Eu vim aqui para falar. Não, eu quero dizer que o senhor falou quase 2 horas. Não foram, não, eu contei, foram 80 minutos, deu 1h20 mais ou menos. Não, mas pareceram quase 2 horas, seu Divaldo. Ele disse, bom, agora eu vou dar a pá de cal, porque o ansioso nunca está onde o corpo está. Então eu vou fazer uma pergunta para ele. Ele diz assim, bom, já que o senhor ficou até o final, o senhor viu que o senhor aplaudiu, gostou, me diga, o que o senhor ouviu da palestra do que o senhor gostou? Ele olhou para mim e disse assim, tudo, virou as costas e foi embora. Não tinha talvez retido muita coisa, não. É o ansioso. Então a Joana de Anjos vai dizer que um dos grupos é a ansiedade. A ansiedade. Porque esta vida, sem essa visão espiritual, causa isso para nós. A gente não sabe o que nos espera amanhã ou depois. A pessoa quer ganhar todos os likes hoje, quer ser reconhecida logo lá como alguém que seja influencer e tal. E aquilo gera uma ansiedade na nossa vida. Mas se a gente aprender com Jesus que, olha, nem ele tinha onde repousar a cabeça, que o Pai não deixaria, se não deixa as aves sem alimento, por que deixaria a nós sem algum tipo de alimento? Então nós entendermos que embora a vida seja esta impermanência, que é até uma das linhas de debate lá do nosso Congresso Espírita esse ano, esta impermanência é a vida que vai se modificando com o tempo. A gente não tem controle sobre ela. Mas se a gente sabe quem é Jesus, que ele é guia e modelo, que ele está controlando essa barca e essa nau, e que nós estamos indo pelo melhor caminho que nós precisamos, que a gente ainda não tem condições de escolher um caminho ideal para nós, mas nas mãos de Jesus a gente tem certeza que o caminho que ele nos escolhe é o ideal para nós. Vejam a importância desta relação de uma fé raciocinada na nossa vida. Isso vai nos dando uma certa tranquilidade no nosso viver,
para aproveitar aquele momento, para aproveitar aquele instante. E a gente ser um agente transformador na nossa família do ponto de vista da nossa missão espiritual. Demonstrando desde cedo isso para os nossos filhos, para pessoas que convivem conosco, de entender quem é esse Jesus efetivamente, essa pessoa que está do nosso lado, que nos conduz, que a gente encontra as respostas do nosso proceder nas orientações que ele deixou, de olhar e ler aquilo que toca o nosso coração para deixar de viver essa vida acelerada que não vai dar em lugar nenhum. Ou então de Joana, o segundo grupo é aqueles que se desgostaram com a vida, não querem buscar nada, não têm interesse em alcançar nenhum objetivo, mas acham que são pessoas que não têm valor nenhuma, que são feias demais, que o mundo vai virar sempre a cara para elas, que não tem valor nenhum e que ela procura de uma certa forma acabar com esta vida, evadir-se daqui, não tem gosto nenhum por nada, tudo é tristeza, tudo é dificuldade, tudo para ela perde interesse, porque ela se encontra num processo depressivo, porque não consegue encontrar beleza que não seja apenas aquela que ela forma na mente dela. Não consegue encontrar beleza na natureza, na vida, encontrar beleza nesta impermanência da nossa existência, e tudo é motivo de abatimento. Então a segunda grande classe dessas pessoas que sofrem é por conta da depressão, e vai dizer Joana que o terceiro grupo é daquelas assim, olha, eu não tenho nem aspirações exageradas para conquistar de uma hora para outra, nem tristeza em excesso também a ponto de querer acabar com a minha vida, desculpa, mas eu tenho um ódio pelas pessoas. Eu tenho um ódio por tudo que elas pensam, por tudo que elas falam. Eu tenho ódio de tudo, só não tenho ódio de odiar. O resto eu tenho ódio. E quantas são as pessoas assim na face da terra, que são aquelas que causam esses tumultos por odiar as outras pessoas que pensam de maneira diferente, de fazer agressões descompensadas, alguém que vive sempre de mal consigo mesmo, porque nada presta, nenhum pensamento é correto. Ela tem uma completa ojeriza e ódio por tudo que acontece, são pessoas amargas, levam a vida assim, diz Joana de Ângeles, por conta desta falta desta visão de espiritualidade, desse Jesus que vem ao nosso encontro. Então a Joana vai nos trazer um Jesus agora, de uma outra feição, que é um Jesus terapeuta. Porque é aquele que está ao nosso lado, nos acompanhando nas nossas dificuldades. É aquele terapeuta que a gente pode se basear na nossa vida. É ele, por excelência, quem devemos nos orientar. Levar isso para a nossa família. Esse Jesus que sai da cruz, esse Jesus que não é perseguidor, esse Jesus que não busca acabar com ninguém, mas esse Jesus que é nosso guia, que é nosso modelo, que vai nos acompanhar nessa vida nos momentos difíceis, que é misericordioso com as nossas faltas, com as nossas dificuldades, esse que vem nos consolar, que vem nos ajudar nesses momentos de dor, porque nós nos encontramos num momento muito difícil, muito difícil. Nós vamos encontrar uma passagem lá em Obras Póstumas, na segunda parte, que é uma mensagem sobre a transição, e eles vão nos dizer que nós, nesse período de transição, nós vamos passar por situações de uma loucura, uma histeria muito grande, de suicídios num número exagerado, é o que a gente está vivendo agora. Inclusive, está lá na mensagem, naquela época, de crianças, que nem existia naquela época, e hoje a gente vê suicídios de crianças, que é um grave caso de saúde pública, por conta desta ideia materialista do ateísmo que ainda vige em boa parte na nossa sociedade oriental. Então a gente está lidando com essa situação. É um momento muito difícil e a gente não sabe, como diz Jesus, o Espírito é como o vento, ele toca de um lado ou do outro, ninguém sabe de onde ele vem.
Então a gente não sabe quem é que está vindo na nossa família, quem são esses espíritos. Mas o certo é que todos nós que estamos aqui nesse período de transição precisamos ter clara essa visão de Jesus, espiritualizando a nossa família. A nossa missão espiritual na família é essa, de mostrar esse Jesus próximo de nós. E embora o Cristo, muitas vezes, ao nosso pedido, ele pode vir às vezes para acalmar o mar que está bravio, como naquela passagem de Jesus com os apóstolos, em que Jesus dorme na embarcação, fazia uma travessia no mar da Galileia, Jesus dorme, pega no sono, começam a movimentar-se as ondas do mar da Galileia, ondas altas, o barco estava quase sobrando, eles apavorados, apóstolos, dali a pouco acorda Jesus, e os apóstolos até ralham com ele, mas vem cá, nós quase morrendo aqui, tentando tirar a água dessa embarcação, e tu dormindo. E aí Jesus vai e apacenta as águas do mar da Galileia. Então, embora nos nossos pedidos, em que estejamos passando por situações turbulentas na nossa vida, na nossa família, e isso vai acontecer, em alguns momentos a pedido nosso, de condições que nos favoreçam, talvez esse Jesus venha, ou alguém em nome dele, da estrutura espiritual da nossa família, e vai nos ajudar que uma dessas situações sejam contornadas. Talvez a gente tenha um relacionamento difícil com o nosso esposo, que tem uma dificuldade de poder equilibrar as nossas relações, ou vice-versa, a gente pede e tal, vai, faz oração, e vai quando vê as coisas vão melhorando. Ou pode pedir que um filho está desorientado, um filho está sendo levado por conta dos amigos para as drogas, a gente pede, conversa, evangelho no lar, e pode ser que com o tempo ele venha efetivamente a largar as drogas. Enfim, uma série de situações de tormentas que pode acontecer, e por conta daquilo que pedirmos de forma sincera a Jesus, ele pode vir em determinados momentos e apaziguar aquele mar revolto. Mas pode acontecer de nós pedirmos e isso não acontecer. Porque nem sempre vai acontecer. Nem sempre tudo aquilo que a gente pedir vai ser atendido. Então, nesses casos, quando Jesus vem, e ele não vem para apaziguar as ondas, ele vai amenizar os tormentos do marinheiro. Ele não vai acabar com as ondas revoltas, mas ele vai dar paz ao marinheiro, dando a ele coragem para continuar à frente, que ele vai vencer aquelas ondas altas e vai conseguir botar a salvo a sua nau no porto do seu destino. Então, embora a gente não resolva aqueles problemas que gostaríamos que Jesus, num passe de mágica, resolvesse para nós, ele vai nos dar nesse momento paz para que a gente passe por esse momento. Para que a gente compreenda esta mensagem espiritual em nós. Para que talvez aquele que seja o companheiro ou a companheira difícil, a gente não diga para ele, ó, tu é a cruz da minha vida. Mas não, tu é a redenção da minha vida. Porque através de ti eu vou construindo uma pessoa melhor. Eu vou entendendo que o amor que tu pode me dar não é um amor completo, mas é o amor possível dentro do grau de conhecimento que tu tem da vida, desta relação da espiritualidade. Então eu compreendo, eu consigo perceber isso. Eu consigo perceber a tua dificuldade de dar mais do que isso. Eu consigo compreender se talvez alguém, um neto, não passe pelos caminhos que a gente gostaria como avô que passasse, que tivesse o conhecimento dilatado, talvez, da espiritualidade, como qualquer um de nós possa ter, mas é que ele vai trilhar caminhos mais difíceis. A gente vai pedir a Deus, não vai resolver, para Jesus não resolve, mas ele vai nos acalmar e vai nos mostrar que tudo tem o seu tempo, que ele também é filho de Deus, que ele está escolhendo um caminho e que a gente deve estar preparado. Assim que ele descobrir-se no erro, ter alguém que possa ampará-lo como o filho pródigo que volta aos braços do pai.
sem o pai ter perguntado para ele o que ele fez com o dinheiro, o que ele fez com a juventude dele, mas faz uma festa quando ele retorna. Então a gente vai aprendendo com essas lições puras do Cristo, de fazermos esforços para assim nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Para que esta pessoa que se torne melhor com o conhecimento que ela vai adquirindo do Evangelho, ela possa também iluminar os lares onde nós nos encontramos. Porque o caminho não é da nossa responsabilidade salvar a humanidade. Não é. Isso é para o Cristo planetário, o governador espiritual do nosso planeta. A nós cabe procurar fazer todos os esforços para salvar a nós mesmos, através do exercício, da prática da caridade, de sendo úteis aos outros, tolerantes, compreensivos, agindo com compaixão. E a gente vai aprendendo a agir assim, conversando com Jesus, para que a gente possa, no caminho da nossa existência, aproveitando esta vida, as nossas relações familiares, fazendo esta estrada de construção do nosso crescimento espiritual. Que a gente possa, ao final das nossas relações com as nossas famílias, olhar um para o outro, porque quando a gente começa a nossa união, a gente começa querendo ter o nosso próprio lugar, construir a nossa própria vida. A gente começa e usa a frase enfim sós, não é assim? A gente vai começar uma vida em comum, olha, agora nada de estar teu pai, tua mãe, os irmãos na volta, agora é só nós, o enfim sós. E a vida começa assim, temos os nossos filhos, eles crescem, eles também vão constituir as famílias deles, eles vão sair do lar e nós vamos terminar no fim sós. Começamos no enfim sós, vamos terminar no fim sós. O importante é que quando chegarmos nessa condição de no fim sós, o que teremos para dizer um para o outro? Como foi a nossa relação ao longo dos anos? Será que a gente conseguiu construir esta redenção interna no convívio com esta pessoa? Que ela nos ajudou no nosso crescimento? Que a gente conseguiu compreendê-la nas fases difíceis, assim tanto quanto ela a nós? Em que, embora a gente tenha algumas marcas no rosto que representam algumas dores pelas quais passamos, sejam marcas que também mostrem que a ajuda um do outro conseguiu fazer com que nós superássemos juntos aquelas aflições. Talvez a gente note no esposo, na esposa, um determinado sinal, que foi um momento muito difícil da vida e por conta daquilo ela conquistou aquela marca de dor e de sofrimento, e a gente vai olhar e dizer, aquele nosso filho quase esteve desenganado. Quando eu também perdi o emprego, a gente ficou sem orientação nenhuma, mas juntos a gente venceu, fomos vivendo esse tempo todo juntos, e que a gente possa, por fim, ao final, dizer como foi bom ter estado contigo, como foi bom ter vivido contigo esta vida. Tem um pneumologista lá em Porto Alegre, José Camargo, que ele escreveu uma crônica de um casal que ele conheceu por conta do fato de o esposo ser um paciente dele. Esse esposo dessa senhora, ele estava com um enfisema pulmonar muito grave. E ele não tinha mais recurso nenhum que a medicina pudesse oferecer a ele, e se encontrava praticamente nos momentos finais da sua vida. E naquela última noite em que José Camargo entrou no quarto, ele ia deixar a prescrição para sedarem o homem aquela noite toda, porque ele já pressentia que talvez seriam os últimos momentos, e para que ele não sofresse muito. Mas quando ele foi saindo, esse homem chamou, o paciente dele chamou e disse assim, olha doutor, eu não gostaria que o senhor me sedasse por completo. Não gostaria, porque esta noite eu gostaria de passar aqui com a minha esposa. Temos muita coisa para dizer um para o outro. Ele olhou para ela fez um positivo com a cabeça, então ele deixou alguma medicação
para que ele pudesse suportar aquele quadro, mas sem dormir profundamente, e se despediu daquele casal. Diz ele, quando chegou pela manhã, ela segurava ainda as mãos do esposo, rolava algumas lágrimas na sua face. Ela se levantou, deu um abraço nele e disse assim: doutor, eu queria agradecer muito o senhor ter deixado ele consciente essa noite, porque esta foi a segunda melhor noite de nossas vidas. Nós dissemos tantas coisas bonitas um para o outro, e eu sei que ele foi, mas a parte verdadeira dele eu vou guardar em mim. E abraçou o Dr. José Camargo. Ele disse que ainda sentia no peito dele o coração dela que batia naquele corpo ainda frágil. E ele percebeu aquele coração e quase também com os olhos em lágrimas, ele se despede dela, vai embora, maravilhado com alguém que ele teve contato, que amou muito e também foi amada durante todo esse tempo. O amor é uma construção que a gente faz todos os nossos dias. É emprego da nossa determinação, dos nossos esforços, da vibração positiva. É deixar Jesus entrar no nosso lar e fazermos de tudo para esse Cristo verdadeiro fazer parte das nossas existências. Que Jesus ampare a todos nós. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo convite que me formularam para estar aqui esta noite, aproveitando da companhia de vocês e do amparo desta espiritualidade da casa, que permitiu que a gente, de forma muito simples, muito humilde, pudesse vir falar de alguém tão grandioso quanto Jesus na nossa família. Então nós vamos encaminhar o encerramento desse nosso encontro. Pediram que eu fizesse um chamamento aos médiuns para que eles viessem até aqui à frente para colaborar nessa transfusão de energias. Os nossos aplicadores do passe. Então vamos fazer a nossa prece, nos concentrando neste momento, entendendo que aqui e agora somos capazes de perceber as vibrações mais puras da espiritualidade, tocando em nossos corações, em nossas mentes, ampliando esta maneira efetivamente de vermos este Cristo, não só como o Rei dos Reis, não só como Messias, um professor, não só como um consolador, mas também adicionando todas essas facetas de um Jesus amoroso, de um Jesus próximo a nós. E hoje recebemos aqui nesta casa, nesse instante, esse influxo luminoso do alto, que percorre todo o nosso corpo a partir do topo de nossas cabeças, revigorando as nossas energias, a fim de que o nosso corpo possa responder às necessidades de todos nós, mas que também, Senhor, possam estas vibrações tocarem profundo nas regiões onde elaboramos os nossos sentimentos, as nossas emoções, fazemos um cotejo de todas as informações do Cristo que são perenes na humanidade, de amor, de construção da paz, para que no nosso dia a dia, não apenas aqui no círculo de irmãos, onde debatemos acerca da natureza do Cristo, das suas lições, mas que consigamos viver o Evangelho no dia a dia de nossas vidas, aonde quer que nós estejamos, seja na sociedade, seja nas nossas atividades profissionais,
seja até mesmo em momentos de lazer, de descontração, sempre, em qualquer lugar. Somos um cristão, aquele que aprendeu com Jesus a amar, a aceitar as diferenças, as dificuldades e, por fim, trabalharmos dedicadamente a construção desta nova era. Muito obrigado, Senhor, por esta noite e em Teu nome, em nome dos benfeitores espirituais desta casa, nós agradecemos esses instantes de reflexão e que possamos retornar aos nossos lares levando muita paz em nossos corações. E que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, um bom retorno aos lares.